E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Vamos de capítulo 12, Hidrologia Brasileira. O território brasileiro ele é privilegiado em relação aos recursos hídricos. Além de possuir uma das mais extensas e diversificadas redes fluviais no mundo, o Brasil destaca-se pela presença de rios com uma expressiva profundidade, largura e extensão, favorecidos pelo clima úmido. Em decorrência da natureza dos relevos do país, predominam os rios de planalto, favoráveis à geração de energia hidráulica. Agora vamos relembrar. Um conjunto de terras drenadas por estes rios, um rio principal, seus afluentes e subafluentes, chamamos de bacias hidrográficas. No caso do Brasil, contamos com a existência de 8 grandes bacias, cada uma com suas dinâmicas e particularidades. Em 2003, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, associado na época ao Ministério do Meio Ambiente, criou a Divisão Hidrográfica Nacional, que, embora se baseie na classificação das bacias hidrográficas, estabelece uma nova divisão do território quanto à sua hidrografia. Esta nova regionalização está associada a um objetivo mais amplo de relacionar os aspectos naturais a questões políticas e orientar o planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos do país. Segundo a Agência Nacional de Águas, entende-se por região hidrográfica a área que engloba bacias ou subbacias hidrográficas próximas com características naturais, sociais e econômicas semelhantes. Agora vamos ver sobre as regiões hidrográficas brasileiras. A região hidrográfica do Araguaia. A bacia Tocantins-Araguaia ocupa 11% do território nacional e apresenta grande importância para a questão econômica. Após percorrerem grandes extensões separados o rio Tocantins e o Araguaia, eles se encontram na região norte do país, caracterizando toda a área banhada por suas águas como uma bacia de planalto, bastante utilizada na produção de energia. A hidrelétrica de Tucuruí é construída na confluência dos rios Tocantins e Araguaia no início dos anos de 1980. É fundamental para as atividades extrativas e de beneficiamento de minérios que ocorrem na região do Projeto Carajás. Uma questão econômica que assume grande importância para a viabilidade do projeto é a definição do preço de energia, cujo fornecimento é tão essencial ao funcionamento desta atividade de exploração mineral. Iniciada na era de Fernando Henrique Cardoso e concluída durante o governo Lula, a barragem de Tucuruí representa importantes ganhos para a economia devido à principal razão, que permite o escoamento da produção de grãos do Centro-Oeste para o mercado internacional, superando um grande gargalo geoeconômico do país. Só que, por outro lado, ela enfrenta críticas devido aos impactos socioambientais gerados na região. Região hidrográfica de São Francisco. Conhecido como Rio de Integração Nacional, o São Francisco tem sido cenário de fatos históricos do país. Sua região hidrográfica abrange 7 estados: Minas Gerais, Distrito Federal, Goiás, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Caracterizando-se como bacia hidrográfica de Planalto, essa área começou a ser utilizada para a geração de energia em grande escala a partir das décadas de 1960 e 70, com a construção dos complexos hidrelétricos de Sobradinho, Itaparica e Xingó, essenciais para a geração e ampliação da oferta de energia ao Nordeste. Essa bacia ela também assume importância para a navegação das comunidades ribeirinhas e para a irrigação das culturas agrícolas modernas, que se estabeleceram a partir da década de 1970. Com a construção das barragens, diversos projetos de irrigação foram desenvolvidos, especialmente no eixo Petrolina-Juazeiro. Atualmente, um grande polo de fruticultura irrigada no Brasil. Graças a esses investimentos, o Brasil é o maior exportador de frutas tropicais do mundo sob a forma de polpa congelada. No entanto, uma série de impactos ambientais foram gerados pelos projetos desenvolvidos nesta região. Além do desmatamento das nascentes de Minas Gerais,
O rio enfrenta problemas de contaminação por mercúrio oriundo de lavra ilegal de ouro e de despejo de esgoto sanitário em toda a sua extensão. Ademais, o governo federal, desde a era de Fernando Henrique Cardoso, ampliado pelo governo de Lula, vem realizando a obra de transposição das águas de São Francisco. Trata-se de um projeto polêmico, com diferentes argumentos favoráveis e contrários. De um lado, defensores alegam que o aumento da disponibilidade de água é o caminho para o dinamismo socioeconômico da região. De outro, críticos destacam os altos custos das obras, o impacto ambiental gerado ao rio e o prejuízo às atividades econômicas já desenvolvidas na região, sob o argumento de que apenas os grupos empresariais seriam privilegiados. Região hidrográfica do Paraná. Com uma extensão que abrange os estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, Santa Catarina e Distrito Federal, a bacia do Rio Paraná inclui a região mais industrializada e urbanizada do país. É também a bacia com maior capacidade de geração de energia elétrica do Brasil e também com maior demanda. A represa de Itaipu. Ela é construída durante os governos militares, fruto de um projeto binacional entre Brasil e Paraguai. Essa represa é considerada a segunda maior do planeta, depois de Três Gargantas na China. Diferente das demais bacias hidrográficas brasileiras, o fluxo de seus rios corre em sua maioria na parte em direção a oeste, seguindo rumo ao interior do país. Região hidrográfica amazônica. Corresponde à região hidrográfica mais rica em volume de água do mundo, equivalendo a cerca de 80% do volume total de água do país. Tem como rio principal o Amazonas, que é o maior rio do mundo em volume de água, sendo amplamente utilizado para a navegação das comunidades locais. Abrange a bacia de maior potencial em aproveitamento hidrelétrico, porém com pequena utilização nesse sentido, devido ao distanciamento das áreas de maior consumo no Sudeste. Sob a alegação da necessidade em se otimizar o potencial hidrelétrico na região, assim como a importância de se captar investimentos econômicos para essa área, o governo federal realizou a construção de grandes barragens nessa bacia hidrográfica. Nesse contexto, destacam-se as barragens Santo Antônio Giral, do Rio Madeira, e o Belo Monte, do Rio Xingu. Por um lado, a construção dessas usinas pode fornecer números expressivos de energia para o abastecimento do país, colocando em posição privilegiada de segurança energética. Por outro, diversos impactos sociais e ambientais são gerados e criticados, sobretudo pela população local. Expressão disso é a intensificação de movimentos ambientalistas e de comunidades tradicionais que vêm se organizando e recorrendo, inclusive, a entidades internacionais a fim de garantir seus direitos e a própria manutenção da vida local. A região hidrográfica do Paraguai é conhecida também como Bacia de Alto Paraguai. Corresponde a 4,3% do território brasileiro e divide-se em duas grandes bacias hidrográficas. A do Pantanal, com terras baixa capacidade de drenagem e sujeitas a grandes inundações, e o Planalto Paraguaio, com terras acima de 200 metros de altitude. O Rio Paraguai, canal principal desta região, nasce na Serra dos Parecis, no Mato Grosso, e suas águas abrangem também os territórios da Argentina, Bolívia e Paraguai. Suas águas são propícias à navegação e ao transporte de passageiros e de cargas. Por estas razões, essa região hidrográfica possui grande importância geopolítica, representando uma área estratégica para o Mercosul. Região hidrográfica do Uruguai. Ocupando 3% do território nacional, a região hidrográfica do Uruguai forma, junto às regiões hidrográficas do Paraná e do Paraguai, a grande região hidrográfica da Bacia da Prata. A região hidrográfica do Uruguai abrange parte dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina e apresenta grande importância nacional devido ao seu enorme potencial hidrelétrico
e ao desenvolvimento de suas terras de atividades agroindustriais. A região hidrográfica Atlântico Sul estende-se por 2,2% do território brasileiro, abrangindo parte dos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Divide-se em 3 unidades hidrográficas e apresenta predominância de rios pequenos, portos que escoam diretamente para o mar. Além de abrigar forte contingente populacional, esta região hidrográfica apresenta forte desenvolvimento econômico e atividade turística. Região hidrográfica Parnaíba ocupa 3,9% do território nacional, sendo ocupada por 3 estados, Ceará, Piauí e Maranhão, dividida em 3 grandes unidades hidrográficas. A região hidrográfica Parnaíba ela localiza-se em grande parte no semiárido brasileiro, sendo marcada pela intermitência das chuvas. O uso principal da água na região é com destino à irrigação. A região hidrográfica Atlântico-Nordeste Oriental ocupa o equivalente a 3,4% do território nacional, abrangindo os estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Ela é dividida em 3 bacias hidrográficas, localizada quase inteiramente na região do semiárido brasileiro. Essa região hidrográfica ela caracteriza pela presença de períodos de estiagem e pela menor disponibilidade hídrica do Brasil. Região hidrográfica Atlântico-Nordeste Ocidental, ocupando 3% do território nacional. Essa região hidrográfica ela abrange o estado do Maranhão e pequena parte do Pará. Divide-se em 5 bacias hidrográficas. A sua população absoluta é de aproximadamente 6,2 milhões de habitantes e o uso majoritário de sua água é para fins urbanos. Estão presentes nos 3 biomas brasileiros, Caatinga, Cerrado e Amazônico. A região hidrográfica Atlântico Leste. Ela ocupa 3,9% do território do país e abrange 4 estados, Bahia, Minas Gerais, Sergipe e Espírito Santo. Ela é formada por um conjunto de 8 bacias hidrográficas costeiras. A maior bacia hidrográfica dessa região hidrográfica, ela situa-se na região do semiárido nordestino, caracterizando-se, portanto, por períodos de estiagem, resultado da baixa pluviosidade e de alta evapotranspiração. Por essa razão, a região hidrográfica Atlântico Leste possui a segunda menor disponibilidade hídrica dentre as demais regiões hidrográficas brasileiras. Impactos ambientais nas principais bacias hidrográficas brasileiras. Os rios brasileiros são um inestimável patrimônio socioambiental e econômico que desempenha múltiplas funções, como o abastecimento, a pesca, a irrigação, a geração de energia, lazer, transporte, entre outros. No entanto, discussões e decisões atreladas ao controle e uso da água envolvem frequentemente conflitos sociais e ambientais. Como exemplos, podemos citar a construção de uma hidrelétrica e os relatos de expulsões de populações nativas, de alterações dos cursos e vazões dos rios, podendo interromper as navegações, o desmate de vegetações de nascente e a redução da área de várzea nas áreas mais urbanizadas, as denúncias de contaminação das águas por despejos irregulares de esgoto doméstico. No meio rural, as críticas à contaminação derivada do uso inadequado de agrotóxicos nas plantações, cujos resíduos atingem os rios por escoamento superficial ou por meio de lençóis subterrâneos. Nesse quadrinho, a gente vê as principais bacias hidrográficas e os principais impactos ambientais. A Bacia do Paraná, o lançamento de resíduos industriais, desmatamento de matas ciliares, contaminação com agrotóxicos e impactos relacionados à construção do grande número de hidrelétricas. A Bacia do Paraguai, intenso assoreamento e contaminação com agrotóxicos. Bacia do São Francisco, contaminação de garimpos ilegais com mercúrio,
desmatamento de matas ciliares, lançamento in natura de esgoto domiciliar e impactos relacionados à construção de complexos hidrelétricos e a bacia amazônica, lançamento in natura de esgoto domiciliar e desmatamento de matas ciliares. E é isso, povo. Dúvida? Escrevam nos comentários e até o próximo vídeo.